Muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso Reflexão e Vida dessa segunda-feira. Estamos começando mais uma semana compartilhando a poderosa e preciosa Palavra de Deus. Essa palavra que é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar a divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, e discernir os pensamentos e intenções do coração. É uma satisfação estar começando mais uma semana e mais um mês também. Ontem começamos o mês de dezembro, o último mês do ano, e eu imagino que de repente você esteja com muitas expectativas para o ano de 2025. Eu quero já adiantar para você que, em vez de ficar baseado apenas na expectativa do ano 2025, viva cada dia do ano 2024 ainda com muita qualidade, muita excelência. Nós temos muita coisa para viver esse ano ainda. O ano ainda não acabou, falta ainda um mês para nós concluirmos esse ano de 2024 e muita coisa pode ser vivida, muita coisa pode se tornar realidade, coisas que você planejou para esse ano e que de repente ainda não aconteceu, pode acontecer ainda nesse ano de 2024, tá bom? Olha, se você ainda não está inscrito no nosso canal, aproveita para se inscrever e ativa o sininho das notificações para que você seja notificado sempre que houver um conteúdo novo aqui no nosso canal. E eu gostaria muito que você compartilhasse o link desse programa com o máximo de pessoas que você puder. Mas não simplesmente compartilhe o link, não. Compartilhe o link e diz assim, olha, clica nesse link e receba uma mensagem de fé e esperança para o seu coração. Se você enviar o link e colocar essa mensagem, eu acredito que a pessoa irá assistir, né, com muito mais facilidade do que você simplesmente enviar um link. Então, envia o link e coloca lá, olha, clica nesse link e assista e receba uma palavra, uma mensagem de fé e esperança para o seu coração. Bom, nós vamos hoje começar nossa reflexão no capítulo de número 18 do livro de Provérbios. Provérbios capítulo 18, nós vamos ler até o versículo 8 e vamos fazer alguns destaques aqui, tá bom? A palavra do Senhor nos diz assim: o solitário busca o seu próprio interesse e se opõe à verdadeira sabedoria. O tolo não tem prazer no entendimento, mas apenas em externar o que pensa. Com a maldade vem também o desprezo, com a desonra vem a vergonha. As palavras de uma pessoa são águas profundas e a fonte da sabedoria é um ribeiro que transborda. Não é bom ser parcial com os ímpios para torcer o direito contra os justos. Os lábios do tolo entram na discussão e a sua boca clama por açoites. A boca do tolo é a sua própria destruição e os seus lábios são uma armadilha para a sua alma. As palavras do difamador são comida fina que desce para o mais interior do ventre. Bom, veja que o que esse texto está nos mostrando e nos ensinando, em suma, é: cuidado com o que você fala. Não diga tudo o que você pensa, mas pense em tudo que você vai dizer. Guarde isso no seu coração. Eu queria que você escrevesse, inclusive, aí nos comentários. É uma forma didática e pedagógica para você assimilar com muito mais facilidade aquilo que você está ouvindo nessa manhã. Escreve aí: não fale tudo o que você pensa, mas pense em tudo o que você fala. Não fale tudo o que você pensa, mas pense em tudo que você fala. Por que é importante falar sobre isso? Veja que o versículo 2 diz assim: o tolo não tem prazer no entendimento, mas apenas em externar o que pensa. Eu já ouvi pessoas dizendo assim: olha, eu falo o que eu penso, tudo que eu penso eu falo, o que vem na minha mente eu falo, o que vem na minha cabeça eu falo, eu não guardo para mim. Isso pode ser perigoso, por quê? Porque nem tudo que a gente pensa é real. Nem tudo que a gente pensa corresponde com a verdade, nem tudo que a gente pensa corresponde com a realidade. Então, antes de falar qualquer coisa, antes de falar o que a gente pensa, nós precisamos ponderar se aquilo ali realmente é verdade. E ainda que seja verdade, se vale a pena dizer, se aquilo vai gerar edificação, mudança, transformação na vida de quem vai ouvir. Não basta ser verdade.
É preciso saber se aquela verdade é para o momento, é para aquele momento. Se aquele é o momento certo para se dizer aquela verdade. É preciso saber se aquela palavra, aquela verdade, aquela informação vai gerar edificação, vai gerar transformação, vai abençoar a vida de quem ouve. Então nós não podemos sair dizendo tudo o que a gente pensa. Sabe por quê? O versículo 7 dá a resposta a essa pergunta. Olha só. A boca do tolo é a sua própria destruição e os seus lábios uma armadilha para a sua alma. Falar tudo o que pensa pode levar o indivíduo à destruição. Falar tudo o que pensa pode ser uma armadilha para a vida daquele que diz tudo o que pensa. Isso pode complicar a sua vida, isso pode complicar, inclusive, a sua qualidade de vida. Há pessoas que vivem falando tudo o que pensam e isso vai afastando os amigos, os familiares, vai afastando as pessoas, porque ninguém quer ficar do lado de uma pessoa que está o tempo todo sendo inconveniente, o tempo todo falando o que pensa, o tempo todo agredindo, ferindo, criticando. Se você vai falar aquilo que você pensa, mas é algo que vai edificar, que vai abençoar, que vai levar aquela pessoa ao crescimento, ótimo, maravilhoso, precisa falar. Mas se aquilo que você pensa vai ser apenas uma crítica para quem vai ouvir, vai ser apenas uma acusação, um julgamento, é melhor não se dizer. Porque a melhor forma de gerar transformação no coração do outro não é falando aquilo que pensamos, mas levando essa pessoa a fazer uma autoavaliação e perceber aquilo que precisa ser mudado nela. Então ela mesma precisa perceber isso. Não adianta todo mundo dizer se ela mesma não tomar consciência de que precisa mudar, de que precisa agir de forma diferente. E aí entra algo extremamente importante, que é a oração. Eu tenho dito o seguinte, nós não conseguimos mudar o coração de ninguém. Ninguém muda ninguém. Mas a oração pode mudar qualquer pessoa e qualquer situação. Então antes de falar o que pensa, antes de julgar, antes de criticar, antes de acusar, ore, peça a direção de Deus para que as suas palavras sejam palavras abençoadoras, para que as suas palavras sejam palavras transformadoras. Não simplesmente acusadoras, mas transformadoras. Então ore, peça a Deus sabedoria, peça a Deus discernimento, peça a Deus orientação para saber o que dizer, como dizer, quando dizer e a quem dizer. Então é muito importante pedir a Deus que nos dê sabedoria no falar. É importante também pedir a Deus que trabalhe no coração de quem vai ouvir, para que ao ouvir ela se sinta amada, abençoada e desafiada a melhorar. Desafiada a melhorar. Então, a boca do tolo, a boca daquele que fala tudo o que pensa, a boca do insensato, é a sua própria destruição e os seus lábios são uma armadilha para a sua alma. E aí, o versículo de número 4 nos traz um ensinamento muito interessante. Diz assim, olha, as palavras de uma pessoa são águas profundas e a fonte da sabedoria é um ribeiro que transborda. Por isso que eu disse agora que nós precisamos pedir a Deus sabedoria. Precisamos pedir a Deus sabedoria. É justamente a sabedoria que vai nos fazer perceber o que dizer, quando dizer, como dizer e a quem dizer. Então, a fonte de sabedoria é um ribeiro que transborda, é uma fonte inesgotável e essa sabedoria vem de Deus. Às vezes nós pecamos, nós falhamos por dizer coisas que, embora sejam verdades, não foram ditas no momento certo, ou da forma certa, ou para a pessoa certa. Então nós precisamos dessa sabedoria, sabedoria que vem de Deus, sabedoria que vem do alto, para que nós possamos ser sábios no falar. A fonte da sabedoria é um ribeiro que transborda e que alimenta aqueles que estão ao seu redor. Sabe o que isso significa? Que quando nós recebemos de Deus a sabedoria acerca do que falar,
As nossas palavras servem de vida para aqueles que nos cercam. As nossas palavras vão gerar vida e não morte, vão gerar edificação e não destruição. Mas para isso nós precisamos buscar a sabedoria que vem do alto. As palavras de uma pessoa são águas profundas. E aqui eu tenho um destaque também importante. Aquilo que nós falamos costuma ser reflexo daquilo que está dentro de nós. Aquilo que falamos costuma ser um reflexo daquilo que está dentro de nós, até porque não pode jorrar água doce de uma fonte salgada, não pode jorrar água salgada de uma fonte doce. Então, se as nossas palavras estão sendo palavras amargas, é porque o nosso coração pode estar amargo. E talvez essa amargura seja fruto de experiências vividas. De repente, frustrações, decepções, de repente, situações que foram vividas ainda na infância e que geraram uma dor na nossa alma, causaram uma ferida e essa ferida ainda está aberta. Pessoas curadas curam, mas pessoas doentes adoecem outras pessoas. Pessoas saradas saram, mas pessoas feridas ferem outras pessoas. Então, se porventura as nossas palavras estão ferindo, estão magoando, estão agredindo, estão destruindo, talvez seja o momento de pedir ao Senhor que sonde o nosso coração e sare as feridas da nossa alma. Palavras amargas, palavras duras, palavras ofensivas podem ser reflexo de um coração ferido e amargurado. Por isso, eu quero aqui finalizar com 2 destaques. Primeiro, que nós não devemos julgar aquele que fere com suas palavras. Pelo contrário, devemos pedir a Deus misericórdia para que sare o coração daquela pessoa. Segundo, nós precisamos pedir ao Senhor que sare o nosso coração, para que as nossas palavras sejam palavras que abençoem, que edifiquem, que fortaleçam, que curem outras pessoas. Mas para isso é preciso pedir ao Senhor que sare o nosso coração, que sare a nossa alma, traga paz e refrigério para a nossa alma. Portanto, queridos, que nós possamos aproveitar esse início de mês, esse início de semana para refletir sobre as nossas palavras. Que não sejamos como tolo que fala tudo o que pensa, mas que sejamos sábios que até mesmo no silêncio transmitem sabedoria. Que Deus nos abençoe. Olha, nós vamos orar, mas depois que orarmos, eu gostaria que você compartilhasse o link desse programa com o máximo de pessoas que você puder, porque eu creio que essa palavra pode também abençoar a vida de outras pessoas, tá bom? Pai querido, muito obrigado. Estamos aqui iniciando mais uma semana, mais um mês, e nós te louvamos pelo teu cuidado, pela tua bondade sobre as nossas vidas. Obrigado a Deus por esses 11 meses que já vivemos nesse ano de 2024 e porque em todo o tempo o Senhor esteve conosco, o Senhor esteve cuidando de nós, o Senhor tem suprido as nossas necessidades, o Senhor tem nos dado livramento, o Senhor tem nos abençoado de forma rica e abundante. Pai, não obstante as dificuldades que enfrentamos nesse ano, nós podemos declarar que até aqui o Senhor tem nos ajudado. E a nossa oração, Pai, é que o Senhor nos ajude a finalizar esse ano de 2024 com chave de ouro. Sabemos, ó Deus, que a Tua palavra diz que o fim das coisas é melhor do que o início, ainda que o início possa, de repente, não ter sido da melhor forma, mas nós queremos fechar esse ano de 2024 com chave de ouro para o louvor da glória do Senhor. Fica conosco, Pai, abençoa cada pessoa que assiste o nosso programa nesta manhã, que a Tua bênção, Senhor, esteja sobre cada lar, sobre cada família, que o Teu nome seja glorificado em todos e que a cada dia nós possamos alcançar cada vez mais pessoas com a Tua palavra. Muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor haverá de fazer em nossas vidas. Consagramos a Ti, entregamos em Tuas mãos esse mês de dezembro, para que o Senhor faça em nós e através de nós a Tua vontade. Oramos agradecidos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém, queridos. Que Deus nos abençoe, que Deus nos conceda uma ótima segunda-feira e, se Deus permitir, amanhã, 6:30 da manhã,
nós estaremos aqui novamente, tá bom? Deus abençoe, um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.